Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior. Estamos no estudo de número 33, nessa obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Estamos acompanhando o caso de Antonina, no capítulo de número 13, intitulado Psicose Afetiva. Antonina é uma moça que, depois de dedicar-se à família por muitos anos, apaixonou-se por um rapaz que prometeu a ela o casamento e, depois que ele terminou a faculdade de medicina, acabou abandonando-a e por isso ela pensa em suicídio. Nós acompanhamos aqui a visita de dois espíritos responsáveis por ela e que solicitaram a intervenção também de Calderaro e André Luiz para evitar o suicídio. E nós vimos o diálogo entre Antonina e sua mãe, desencarnada, e também com Márcio, um espírito que muito a ama e que trouxe grandes reflexões para todos nós. No último estudo, nós estávamos analisando justamente um dos conselhos de Márcio em relação à aceitação de Antonina, para que ela pudesse lidar com essa situação de abandono, refletindo que ela está na Terra para amar e que ela deveria estender o conceito de família para toda a humanidade. Num dos ensinamentos, ele diz que a mente humana é torturada, formando um clima de cárcere, de prisão, pelos próprios indivíduos que não enxergam as bênçãos divinas e as oportunidades que Deus dá para todos, amargurados no egoísmo feroz, sem saber perder alguns dias para ganhar a eternidade, sem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Essa foi a última reflexão que fizemos no último estudo, justamente para compreendermos que muitas vezes nós priorizamos coisas na Terra que são passageiras, ao invés de priorizarmos as coisas eternas da alma. As escolhas que fazemos, portanto, muitas vezes, são escolhas que priorizam a matéria, o corpo, enquanto que o nosso espírito eterno e que levará da Terra somente as virtudes, muitas vezes é desconsiderado, ignorado, colocado em segundo plano. Por isso, como Antonina, perdemos oportunidades valiosas de elevação. André Luiz diz, então, que contemplava aquela moça, Antonina, e ela estava embevecida, chorando, com espesso véu de lágrimas. E Márcio prosseguiu. Efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido, em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não lhe consagrar o puro amor fraternal que eleva sempre? Olha o pedido de Márcio para ela, que amasse aquele homem que a abandonou com amor fraternal, para ela desvincular aquela visão de amor sexual, de amor apenas apaixonado, elevando para um amor de fraternidade. É esse o pedido que muitas vezes a espiritualidade nos faz, ampliar o conceito de família para amar também as pessoas que nos rodeiam como se fossem familiares. Estaríamos, por acaso, impedidos de transformar em irmãos os seres que admiramos? Irmãos, nessa grande família universal, pessoas que admiramos? Não deves, assim, esquecer que o noivo perjuro, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também mais tarde o puído traje do cansaço e da velhice, se em breve não afivelar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte. Então Márcio incitava nela a não focar na beleza física do companheiro que agora a abandona, porque ele também envelheceria, ele também poderia estar vitimado pela enfermidade.
Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Lembre-se que o companheiro de Antonina a abandonou porque queria uma esposa mais voltada para a sociedade elitizada da medicina na época. E por isso ela não correspondia a essas aspirações do companheiro. Março está dizendo, um dia ele vai esquecer esses interesses da carne e voltar para o espírito. Se o amas, em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, em vez de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? Olha que posição madura, que pedido maduro que Márcio faz a ela. Que ela não buscasse o suicídio de forma a atingir esse companheiro, com uma forma sarcástica, tirando a própria vida porque ele a abandonou, mas sim que persistisse vivendo e aguardasse até o momento que ele despertasse para o espírito. Se ela amasse de verdade, faria assim. Se não podes ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? É inevitável que ele terá desilusões, porque ele escolheu a matéria, ele escolheu a beleza física, esqueceu da companheira que se dedicou a ele, que apoiou ele na faculdade. Então ele vai ter desilusões, é inevitável. O que Márcio pedia é que ela tivesse uma postura mais madura, aguardando que o seu companheiro despertasse e ela estivesse ali, pronta para auxiliá-lo, porque o ama de verdade. Além disto, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos, ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho? Lembre-se que ela pensava em tirar a própria vida porque estava amargurada, revoltada. Márcio então está dizendo, esqueceu da gente? Que te ama? Que tem carinho por você? Quer realizar um ato impensado, olvidando-se completamente do amparo da espiritualidade? Antonina então sorriu em êxtase, a despeito do pranto que lhe rolava a flux. Observando o salutar efeito das palavras animadoras, Márcio acariciou-lhe os cabelos, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve, e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, modificar as disposições mentais doravante? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, esquece o mal e ama sempre. Esse é um conselho para todos nós. Exemplificarmos os verdadeiros amores, exemplificar o verdadeiro amor, porque Jesus também não teve esse amor verdadeiro na terra, mas, mesmo assim, somos tutelados pela abnegação dele, pela dedicação dele. Então ele pede que ela modifique o seu estado mental, porque uma cristã verdadeira é generosa e esquece o mal. O abandono que ela sofreu, ela deveria esquecer e amar aquele indivíduo com um amor fraterno, não um amor apaixonado. Comovidos, André Luiz diz, vimos a interlocutora ajoelhar-se de novo e exclamar solenemente: comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. Nesse instante, o emissário espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jatos de luz que não tocaram tão somente a matéria perispirítica, mas se estenderam além até no corpo denso, fixando particularmente nas zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos feminis. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para a agradável e repousante excursão.
Incumbiu-se Calderaro de auxiliá-la a retomar o veículo pesado nas primeiras horas da manhã clara. Então os conselhos de Márcio foram todos dados, para que Antonina não pensasse no abandono e sim buscasse ter uma sublimação de sentimento, não enxergando a energia sexual apenas como uma energia de paixão, mas sim uma energia de criação, sublimada, fraternal. Ela ouviu os conselhos e poderia usufruir da companhia de sua mãe por um tempo antes de regressar ao corpo físico, recebendo um passe, um envolvimento no seu perispírito e também no seu corpo. Edificado com as observações da noite, regressei em companhia dele ao quarto da senhorita quase suicida. Eles conseguiram evitar o suicídio. Entre as 6 e 7 horas, a genitora desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignota e incompreensível felicidade. Então notem que quem quer o bem, quem busca o bem, é auxiliado pela espiritualidade e atende os pedidos. Nós tivemos vários casos nos estudos anteriores e dessa obra também de pessoas rebeldes que não escutaram os conselhos da espiritualidade. Antonina, por ser muito boa, estava num momento de sofrimento, mas escutou as palavras do mentor, compreendendo que a energia que ela estava cultivando de revolta, de apego ao companheiro, eram energias em desequilíbrio. Ela deveria reequilibrar essas energias, excluindo, por óbvio, a ideia do suicídio. O instrutor ajudou-a a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar em todas as suas particularidades a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura, olha só. Enlouqueceria de alegria ao lembrar de Márcio e sua mãe. Iria ficar querendo voltar para o mundo espiritual. Mais um motivo que a gente esquece das vivências no além, porque muita gente ia perder o gosto de viver na Terra, ia querer morrer logo. Então a gente não guarda a lembrança integral para também não enlouquecer de alegria. Destarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Então, apesar da gente não recordar completamente, a gente traz uma alegria que não identificamos o motivo exato. Não sabemos de onde vem exatamente, apenas sentimos coragem, satisfação, estímulos, sem entender de onde vem. Mas o que importa é que sentimos, que recebemos. Com efeito, daí a minutos, Antonina despertou como que outra criatura. Sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento chamando-a. A generosa tia contemplou enlevada. Alguma energia prodigiosa que lhe não era dado conhecer religara ao interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bendizia o quarto humilde onde lutava por atender aos desígnios de Deus e sorria-se de haver na véspera pensado em fugir, sem razão, ao aprendizado do mundo. Então notem que ela ouviu as palavras de Márcio, porque ela estava valorizando aquilo que ela não valorizou antes, e ele chamou a atenção dela. A luz do sol, o quarto humilde, onde ela lutava para atender à vontade divina, e achava engraçado agora pensar que imaginou nas portas do suicídio encontrar o que ela buscava. Não fora aquinhoada pela providência com um maravilhoso número de bênçãos
Contemplou a encantadora criança, pobremente vestida, a solicitar-lhe a companhia, para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. Ela começou a perceber as bênçãos que a cercavam. Que importa, insignificante malogro do coração, diante dos trabalhos sublimes que poderia executar, na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? Então notem que as próprias reflexões que ela teve demonstravam que ela escutou os conselhos de Márcio e, consequentemente, passou a valorizar a presença dos sobrinhos, ampliando o conceito de família para abarcar também os filhos da sua irmã, que tem a definição própria de familiar, porém, auxiliando ela a vencer aquela ideia que filho precisa ser propriamente dela, né? Saindo do ventre dela. Eles precisavam dela e pertenciam também a ela. Por isso ela conseguiu enxergar essas bênçãos também. Titia Antonina, vamos ver a roseira nova, gritava o trêfego menino de 5 anos, em alegre convite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimo-la, sinceramente rejubilados, levantar-se a responder sorrindo: Espera, já vou, meu filho. Olha que bonito que ele encerra, né, esse capítulo, demonstrando que ela passou a ter uma nova visão, considerando o seu sobrinho também o seu filho, o filho da sua irmã, como um filho dela também, ouvindo o conselho de Márcio. E isso trouxe emoção para André Luiz e Calderaro. Vejamos agora o capítulo 14, chamado Medida Salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Alguém novamente pedia a ajuda de Calderaro. Calderaro conheceria certamente os detalhes dessa situação, porque entre os dois se estabeleceu um diálogo curioso. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreeleva a situação. Então conhecemos o nome do próximo caso, Antídio, que permanece em derrocada quase total, em queda moral. Vinculou-se a perigosos elementos da sombra novamente. Voltou a desacertos noturnos, com grave prejuízo para o trabalho socorrista. Então, é alguém que já é conhecido por Calderaro e que caiu, levantou-se e voltou a cair, dificultando o trabalho de socorro daqueles espíritos. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Perguntou Calderaro. Aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. Eles já haviam auxiliado aquele homem 15 dias antes, mas não adiantou, ele usou o auxílio para voltar ao erro. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fruir outra vez, estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. Então notem, isso acontece muito e a gente faz isso também. Ficamos doentes, no caso desse indivíduo ficou quase louco, e com a ajuda da espiritualidade, recebendo de volta a saúde do corpo físico, ele voltou a errar. Muitas vezes nós, na doença, rogamos ajuda, prometemos mundos e fundos para a espiritualidade, que vamos mudar, que vamos finalmente voltar ao espírito, e quando restabelecemos a saúde, por auxílio direto desses irmãos, nós voltamos ao erro. No caso do irmão que estamos a analisar nesse momento, ele quase enlouqueceu
e a ajuda de Calderaro lhe deu um corpo sadio novamente. Ele voltou para a bebida. A sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros, que vorazes se lhe enxameiam à roda, everteu-lhe o sistema nervoso. Aqui a gente precisa esclarecer para quem, porventura, esteja chegando em primeira viagem, que vampiro aqui não é o ser mitológico, né? São os espíritos vampirizadores, espíritos que sugam a energia do álcool a que esse irmão está viciado. Então são os espíritos vampirizadores que estão cercando o nosso irmão, perturbando o seu sistema nervoso, porque ele está vinculado à bebida alcoólica conforme já apresentava um vício anterior. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atrozes pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então a gente está vendo que esse irmão, depois de embebedar-se, desdobrou-se pelo sono, apagou, dormiu e está tendo muito pesadelo, provocado pela culpa, pelo erro, pelo vício e também pelos obsessores, pelos vampirizadores que estão junto dele. Estará em casa a esta hora? Perguntou Calderaro. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou-a características lamentáveis. Então ele não está em casa, deve estar num bar, numa viela, numa situação lamentável. Calderaro estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Olha só. Vejam como a gente recebe a oportunidade da espiritualidade, mas quando não aproveitamos a oportunidade da saúde do corpo, do equilíbrio, eles precisam agir em sentido contrário. Então, se Calderaro deu saúde física para esse homem e ele abusou da saúde para voltar para o vício, agora Calderaro certamente vai usar de uma estratégia para deixá-lo acamado, provavelmente, impossibilitado de ir ao bar. Vamos ver o que Calderaro vai fazer. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Então, se nós vimos o Calderaro provocar um desencarne em Fabrício para não piorar sua situação moral, agora nós vamos ver Calderaro piorar a situação de alguém na questão de saúde do corpo físico. São medidas que a espiritualidade se utiliza diante da nossa teimosia no erro. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então, a enfermidade, a doença vai servir de lição para o indivíduo. E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou: de acordo? Calderaro precisa pedir a permissão do mentor pessoal, do anjo guardião. E ele concordou perfeitamente. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Então vejam, muitas vezes a gente acha que a saúde mais importante é do corpo físico. Mas, nesse caso que estamos vendo agora, Calderaro vai deixar a pessoa mais doente no corpo físico, mais adoentado, porque a saúde efetiva é a saúde da alma. Ele precisa do freio da doença. Então, o que importa é a saúde efetiva. Quantas vezes ficamos doentes do corpo e pensamos que está tudo errado, que Deus errou, que nós precisamos ser curados o quanto antes. Às vezes, é uma bênção para evitar um mal maior,
para garantir a saúde efetiva e não a saúde temporária do corpo, que muitas vezes nos leva a mais quedas morais. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto, servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. Ele está num ambiente pesado, de energias negativas. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, enfeites, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Eles estão, portanto, numa festa, num ambiente de bebida, num ambiente de intenções menos dignas entre os frequentadores. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. Olha só. Veja que André Luiz está dizendo, o que me assustou quando eu entrei nesse ambiente não foi a indiferença dos homens, a libertinagem das mulheres, foi o cenário espiritual que nenhum deles conseguia ver. Vamos ver como André Luiz vai narrar, vai descrever o cenário espiritual de uma festa dedicada ao sexo e à bebida. Ele diz: a multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. A gente já fez essa reflexão aqui. Se a gente pudesse ver o cenário espiritual das festas que a gente vai, a gente ia sair correndo, porque está cheio, é uma multidão ombreando conosco encarnados. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Então os encarnados dançam muitas vezes sem sequer imaginar que tem toda uma população espiritual fazendo movimentos ridículos. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Imagina o cenário espiritual disso, né? Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, estava acostumado a socorrer nesse tipo de cenário. Mas, não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhorara de mim, solicitei-lhe uma intermitência, perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Olha que pergunta interessante de André Luiz, né? Porque muita gente pode ler isso aqui e falar: nossa, mas eu não posso nem ir para uma festa, dançar um pouco, me divertir? É isso que André Luiz está perguntando: existe crime em dançar? Eles estão se divertindo enquanto os espíritos estão com atitudes menos dignas, zombando, ridicularizando os encarnados. Calderaro escutou pacientemente as indagações ingênuas de André Luiz, ditadas pelo espanto que assomara repentinamente, e esclareceu: André, que perguntas? O que você está perguntando, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diferente. Então vejam, não é porque eles estavam dançando que eles estão acompanhados de espíritos inferiores. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes da viciação dos sentidos. Então não era uma dança apenas. Eles estavam degradando os sentidos. A viciação dos sentidos era a característica principal. Então não tem problema nenhum em dançar.
O problema é o ambiente que você está inserido, quais são os objetivos das pessoas ali em volta, né? E aqui a gente pode fazer a correlação com o tema carnaval, que gera muita dúvida, né, para muita gente. Tem gente que vai para o carnaval com um sentimento apenas de diversão, de alegria, de manifestar alegria, muitas vezes gratidão a Deus mesmo nas comemorações. Porém, o ambiente que a pessoa se insere, por mais que ela tenha uma intenção nobre, é um ambiente perigoso, é um ambiente que a maioria não está com a mesma intenção que ele. Então é por isso que o Espiritismo não aconselha ir ao carnaval, especialmente nas festas públicas, em que são regadas por álcool, são regadas por libertinagem, porque por mais que o indivíduo, muitas vezes espírita, esteja com a intenção apenas de uma diversão ingênua, a mesma ingenuidade que André Luiz apresentou na pergunta que ele fez, o fato é que ele se mergulha num ambiente muitas vezes nocivo para o seu espírito e que coloca em perigo também a sua existência, a depender do local, né? Então, esses estados primitivos do ser, nessa dança carnavalesca, por exemplo, é para homenagear a carne. Por isso que o carnaval, né? Se a gente analisar a palavra carnaval, carne nada vale. O real sentido do carnaval é isso. Você deixa todas as suas vontades exteriorizarem, você deixa todo o seu cansaço se transformarem numa alegria extrema, no sentido de cansar o corpo pela dança, pelo abuso da bebida alcoólica, pela libertinagem de alcançar o maior número de parceiros e parceiras possíveis. Então, o espírita não deve ir ao carnaval. A dança aqui não é caracterizada apenas pela manifestação da alegria, mas sim retornar ao estado primitivo para agravar a viciação dos sentidos. E não sou eu que digo. Vamos ouvir Calderaro. Observamos nesse recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Olha só. Ele diz que os homens e mulheres ali presentes imitavam macacos e que se os macacos vissem, iriam ficar envergonhados, assustados com um comportamento tão primitivo de muitos que vão a essas festas. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação, lastimemo-los simplesmente. Então, Caldeirão está dizendo, eu não vou julgá-los, eu só lamento a escolha que fizeram. Não estou julgando eles, só estou lamentando que eles escolheram inserir-se nesse ambiente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Ele está dizendo que todo mundo que vai para carnaval é rebelde? Não. Ele está dizendo que quem busca os prazeres imediatistas, quem se comporta como um símio nessas festas, está tentando fugir das suas responsabilidades, está infringindo leis divinas, porque está se desvinculando do seu planejamento reencarnatório, do trilho que ele deveria estar percorrendo. Muitos deles, diz Calderaro, não sou eu, são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Muitos são infelizes na família, no trabalho, e aí desabafam no carnaval, chegam ao extremo, né, de ficar completamente esgotado, dias seguidos de folia, sem descansar, estimulado pela bebida alcoólica, muitas vezes pela drogadição e pelo sexo desregrado, para compensar o ano inteiro de trabalho, o ano inteiro de sacrifícios, chegam
ao fundo do poço no carnaval. São infelizes. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Acabei de falar. Afoga no vinho toda a frustração do ano, todas as responsabilidades de pai, de filho, de mãe, de esposa. E aí se afogam no vinho, nos prazeres. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem amparados fraternalmente. Então são vítimas de si mesmos que precisam de ajuda, e Calderaro não nega a ajuda, ele só está explicando o cenário espiritual que rodeia essas pessoas quando buscam apenas o prazer desregrado. Passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, Calderaro complementou a resposta. Então André Luiz descreve que tipo de espírito está nessas festas, vampirizadores e irônicos, zombeteiros, sarcásticos. Quanto a estes infortunados, ou seja, os espíritos desencarnados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Era a única coisa que Calderaro poderia fazer. Recomendar esses espíritos a Deus. Eles também tentam a fuga impossível de si mesmos. E aqui vale a lição que eu sempre repito. Quando a gente desencarna, a gente continua os mesmos. Esses espíritos voltaram para o além e continuam indo para as festas. Continuam buscando os prazeres. Continuam buscando sugar a energia alcoólica dos encarnados. Fugindo de si próprios, não querem enfrentar as responsabilidades da vida após a morte. Quantos aqui não querem enfrentar as responsabilidades da vida? Quando desencarnam, continuam iguais, não querem enfrentar as responsabilidades, fogem de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento, fica enrolando, jogando para frente o momento de despertar, que chega sempre, quando menos esperam, por 1000 processos da dor. Então vejam, não vale a pena ficar jogando para frente as nossas responsabilidades, deixando de enfrentar o que fizemos. Não vale a pena porque chegará de qualquer forma e chegará por 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. Então, o Pai eterno, Jesus Cristo também, nos oportuniza pelo amor, dá várias chances, várias oportunidades, com recursos de amor divino. A dor só vem quando se esgota os recursos, quando se esgotam os recursos divinos, recursos do amor divino. Então que a gente aproveite a oportunidade quando o recurso vem com o amor divino, porque senão virá com a dor. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Ele volta a falar que são espíritos que não querem enfrentar o que precisam enfrentar. Enfrentar a si próprios, enfrentar o que fizeram, buscar o perdão, perdoar também e reparar o mal. Quer jogar para frente, não quer agora pensar nisso. E aí vem a dor. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, Calderaro propôs: vamos, deixemo-los divertir-se. Olha só, deixa eles se divertirem. Não vamos interferir.
A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Olha só. Apesar dele dar o alerta, ele está dizendo, em última análise, é um benefício eles ficarem dançando aqui, porque eles estão tão no fundo do poço que, se eles estivessem na rua, estariam cometendo crimes. Então deixa dançar. Não é o ideal, estão longe do ideal, faz mal para eles, porque estão rodeados de espíritos vampirizadores e viciados também. Porém, poderia estar pior, né? Eles poderiam estar cometendo os crimes lá fora. Que o Pai se comisere de todos nós. E aí eles foram para dentro daquele local, apressadamente. Numa saleta abafada, um cavaleiro de 45 anos, presumíveis, jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Deve ser o nosso novo amigo que estamos analisando o seu caso, um problema de alcoolismo. Calderaro examinou, então, esse homem de forma detida e perguntou àquele companheiro espiritual que seguia aquele homem. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Perguntou Calderaro. Precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Calderaro conhece, né? Ele tem experiência. E ele viu que em uma semana ele abusou muito, porque estava esgotado. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou André Luiz a notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. André Luiz vai descrever, então, a situação desse homem pelo lado espiritual, de alguém viciado no álcool. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Então, mesmo no fundo do poço, ele sempre pedia mais um copinho. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte, e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Aí começou a descrição do mundo espiritual, hein? O alcoolizado está cercado por 4 espíritos embrutecidos, que mandavam nele. Empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas. A gente já estudou aqui o processo de vampirização. Eles não conseguem beber porque estão no mundo espiritual, mas eles sugam, absorvem as emanações alcoólicas. Por isso que tem aquela figura, né? Ninguém bebe sozinho. Quem está bebendo no ambiente de perturbação e de vício está sendo vampirizado. Sentiam singular prazer nisso, absorver a emanação alcoólica. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida, a volatilizar-se da cárdia ao piloro. Cárdia é orifício que permite a passagem do conteúdo do esôfago para o estômago. E piloro é a pequena abertura que faz a comunicação entre o estômago e o duodeno. Então vejam, aqueles espíritos vampirizadores que sugavam as emanações fluídicas estavam vinculados a órgãos específicos do sistema gástrico, para absorver mesmo as emanações desde a boca, onde
o líquido entra e toda a estrada gástrica. A cena infundia angústia e assombro. Imagina ver isso, né? 4 espíritos vampirizadores atuando sobre esses órgãos, sobre essa estrada gástrica. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? Nossa, que frase, hein? Que pergunta, hein? Aquele irmão viciado em álcool, ele era uma pessoa ou era uma taça viva? Um copo cheio de bebida? Porque 4 espíritos embrutecidos, gênios do vício, estavam bebendo a bebida dele, que ele absorvia. É como se ele fosse um copo vivo, uma taça viva. Que figura forte, né? O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semidesligado do organismo denso, pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Então, como ele está num processo tão grave de embriaguez, que ele está mais para lá do que para cá. Ele está mais desdobrado do que no plano físico. E aí ele começou a perceber os espíritos. Começou a se identificar com aqueles 4 espíritos. Os 4 infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos, ou seja, alcoólatras. Olha só. Eles perturbavam o nosso irmão encarnado, mas eles também tinham perturbações, porque estavam se lembrando do momento em que desencarnaram, ainda viciados no álcool. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Olha só. Eles estavam ali, mas estavam perturbadíssimos, ainda bebendo álcool, mas lembrando dos morcegos, das cobras que habitavam os lugares que eles ficaram depois da morte. Presos ainda ao plano físico, muitas vezes ao corpo físico. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoriamente: salve-me, salve-me por amor de Deus. Então ele bebeu tanto que ele foi para o além, desdobrou e viu aquelas 4 figuras completamente desequilibradas e assustadoras, porque estão numa vibração muito pesada. E indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor: ó, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade, quem me livrará? Socorro, socorro! Então, por ele estar obsidiado, ele via as mesmas figuras que assustavam os seus obsessores, vinculados a ele pelo vício do álcool. 2 senhores, também obnubilados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: nada demais, é Antídio de novo. Os acessos voltaram, deixa ele em paz. Estava acostumado com Antídio, ébrio habitual, viciado em álcool. Estavam acostumados com ele dar esses acessos de loucura, mas na verdade ele estava vendo as figuras espirituais e seus pesadelos. Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: ai, ai, uma cobra! Aperta-me, sufoca-me, que será de mim? Socorro! A angústia do encarnado. As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-as o infeliz a lhe ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis: quem zomba de mim? Quem? Então vejam que a espiritualidade inferior, ela é zombeteira. Ela dá risada do sofrimento do outro. Era o que faziam com ele, e ele tentava agredi-los, ele encarnado e os demais em espírito, rindo dele, gargalhando da situação dele.
Cerrando os punhos, acrescentava: malditos, malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa, quando o calderaro se acercou de mim, esclarecendo: é deplorável pai de família, que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Aqui nós temos algumas lições. A primeira é que a obsessão só se concretiza quando há sintonia. Vejam que a influência dos malfeitores desencarnados somente se concretizou porque ele tem afinidade com o desequilíbrio do encarnado. Segunda lição é que ele foi ajudado pelo pedido da esposa e de 2 filhinhos. Ele não tem mérito, porém a esposa e os 2 filhinhos pediram. Calderaro ajudou, tirou ele do vício. Porém, ele retornou para o vício. Depois de ser auxiliado, emerge de todas as tentativas mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo, mais um caso de fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade, como aqueles todos que dançavam no salão, e não se anima a conhecer o valor do trabalho, pessoas ociosas. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Então, Calderaro volta a dizer que já tentou todos os recursos do amor, mas agora será pela dor que o nosso irmão terá que regressar a uma vida mais equilibrada, pelo menos a uma vida que não se entrega ao vício. A sintonia, toda a ligação que ele possui com esses espíritos sofredores é decorrente da sua atitude, do seu vício, da sua escolha em abandonar a família e regressar às bebidas. Encerramos então mais um estudo refletindo sobre as inúmeras lições que lemos aqui e agradecendo a quem nos acompanha, a fim de aprendermos juntos sobre a doutrina espírita e os perigos que há quando deixamos-nos levar pelos vícios, sintonizando com espíritos trevosos e perigosos. Que possamos, portanto, ouvir os conselhos de Calderaro, os conselhos de Márcio para Antonina, os conselhos de André Luiz quando analisa as situações que estudamos, a fim de que possamos estar sintonizados com o bem, não mais nos entregando aos vícios e buscando esse amparo da espiritualidade, ouvindo os seus conselhos, evitando as festas mundanas porque sintonizam com entidades trevosas, perversas, viciadas e irônicas. Pedimos por isso bênçãos do Altíssimo para com todos que estão a nos escutar. Que o Mestre Amigo possa nos envolver e nos proteger, nos guiar os passos e nos auxiliar nessa trajetória em que buscamos os ensinamentos de Cristo Jesus para vencermos nossas más inclinações. Que essa energia possa chegar a todos que nos escutam, a todos que nos acompanham os estudos e àqueles que estão em nossos pensamentos. Que o Mestre Jesus continue a nos envolver e nos abençoar e que Maria Santíssima possa resgatar todos esses ébrios, viciados e criminosos, a fim de que despertem para o bem, sem que seja necessária a dor, obrigá-los a retornar ao bom caminho. E que nós, já despertos, continuemos na trajetória que leva ao Pai, a fim de que as dores não nos alcancem e possamos seguir pelo amor, pelas oportunidades do amor divino, chegando assim a uma elevação espiritual suficiente para vencermos as nossas próprias tribulações. Graças damos, Mestre Amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.